A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, graça e paz. Espero que o favor do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de trabalhar com vocês um texto muito conhecido da palavra, constante da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 20. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, onde diz: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Eu só vou ler essa primeira parte, depois eu leio a segunda parte. Porque tantas quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. O que é uma promessa? Segundo o Novo Dicionário da Bíblia, promessa é uma palavra que se prolonga por um tempo indeterminado, se estende para além daquele que a faz e daquele que a recebe, assinalando um encontro com os dois no futuro. Eu achei fantástica essa definição de promessa. O que ela está garantindo para mim e o que está garantindo para você? Que quando Deus fala, haverá um encontro. Fatalmente, certamente, haverá um encontro entre aquele que prometeu e aquele que recebeu a promessa. Portanto, já posso adiantar para você, tenha calma, tenha paciência, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquilo que Deus uma vez trouxe ao seu coração, seja por intermédio da sua palavra, seja por intermédio de um servo do Senhor, vai ter o seu cumprimento. Cada palavra profética revelada nas Escrituras vai ter o seu cumprimento. Cada palavra registrada no livro de Apocalipse concernente ao tempo do fim vai ter o seu cumprimento. Essa é a certeza que nós temos. A promessa, ela tem um tempo exato para se cumprir. Não tem um tempo exato. Ela vai se cumprir em um futuro próximo. Não dá para a gente marcar uma data, porque a resposta, ela vem da parte do Senhor. Mas uma certeza nós temos no coração: haverá uma concretização. A segunda carta de Pedro, capítulo 1, no verso 4, nos diz que as promessas de Deus, elas são muito grandes e preciosas. É isso que eu posso adiantar para você. As promessas de Deus são muito grandes e são preciosas. Quantas promessas Deus tem registrado na Bíblia? Você precisa ater-se a esse detalhe. Quantas promessas nós temos registradas nas Sagradas Escrituras? Presta atenção no dado: 8.810 promessas, 8.810 promessas registradas. Dentre essas 8.810, elas estão divididas em 6 tipos diferentes. Presta atenção, 6 tipos diferentes. Primeiro, promessas de salvação. Quantas promessas de salvação nós temos nas Sagradas Escrituras? Segundo tipo, promessas do Espírito Santo. Basta você lembrar aquilo que Jesus prometeu, que logo viria o Consolador, as promessas do livro de Joel e tantas outras nas Escrituras. Promessas de salvação, promessas do Espírito Santo. Terceiro, promessas de orações respondidas. Gente, que maravilha, que coisa linda! Deus sempre prometeu atender ao clamor do justo, atender às orações que lhe são dirigidas. Então você tem as promessas de salvação, as promessas do Espírito Santo, as promessas de orações respondidas. Em quarto lugar, as promessas de auxílio ou promessas de ajuda, de que Deus nos seria favorável. Você tem promessas de salvação, promessas do Espírito Santo, promessas de orações respondidas, promessas de ajuda, promessas de força. Quantas vezes você e eu não estamos lá desanimados, para baixo, cheios de problemas, de angústias, e a palavra do Senhor vem como um bálsamo, nos prometendo a presença, a força e a restauração do Senhor. E em sexto lugar, nós temos as promessas do céu, a certeza do céu, da vida eterna, especialmente registradas dentro do livro de Apocalipse. As boas notícias
é que cada uma dessas 8.810 promessas de Deus registradas nas Escrituras, elas terão o seu cumprimento. O desejo de Deus é que essas promessas se cumpram na nossa vida, na minha, na sua, da igreja, enfim, daqueles que se relacionam com Ele. Segundo, Deus promete e Ele cumpre, Ele não pode mentir. Lá no livro de Números, capítulo 23, no verso 19, Deus diz que Deus não é homem para mentir. Os homens, as pessoas mentem com muita facilidade, ludibriam, enganam. E a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Terceira coisa, Deus deseja ser glorificado quando ouvir da nossa boca o amém. O texto que eu li no início, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 20, eu quero que você se atenha à segunda parte agora. Diz o texto, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Agora presta atenção. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus. O amém é a certeza. O amém é o aval. Há um amém da nossa parte e da parte do Senhor em relação àquilo que Ele promete, em relação àquilo que Ele revela na sua palavra. Então Deus deseja ser glorificado quando uma resposta de oração chega, quando o clamor do justo é atendido. Então Deus deseja ser glorificado quando nós declaramos o amém. O amém não é para ser uma partícula simplesmente para encerrar uma oração, mas o amém é o assim seja, assim vai ser, assim vai acontecer. Deus é fiel. Amém quer dizer isso, estabelecer a fidelidade do nosso Deus em relação àquilo que nós estamos pedindo ou clamando. Em quarto lugar, as promessas de Deus, elas já são realidade no céu. Elas são palavras vindas da boca do Deus Todo-Poderoso, ou como nós conhecemos, do El Shaddai, aquele que tem todo o poder. Elas já são realidade lá no céu. E para que essas promessas se tornem realidade na nossa vida, nós precisamos aprender a trazê-las para nós por meio da oração de concordância. Eu sempre ensino na igreja que não é muito interessante você orar na individualidade. É bíblico, é certo, é correto, não há nada contra. Mas se você quiser ter a assertiva de Deus, você precisa ter a anuência e a concordância de alguém com você, porque isso traz o favor de Deus, a graça e a misericórdia sobre a sua vida. O que eu preciso fazer? E eu quero caminhar para algumas coisas práticas agora. O que eu preciso fazer para que as promessas de Deus se tornem realidade na minha vida? Eu sei que você, como eu, tem esperado promessas que o Senhor tem revelado em relação à sua casa, em relação à sua família, em relação à conversão dos seus filhos, em relação à conversão do seu marido. Tantas promessas que o Pai tem revelado ao seu coração e você está esperando. Eu conheço gente que fala: pastor, eu estou esperando há mais de 20 anos por algo que Deus colocou no meu coração. E eu posso dizer para essa pessoa que Deus não é temporal, Ele não tem início, meio e fim de dias, não é medido por hora, por fração de minutos e segundos, Ele é eterno. Mas uma coisa eu posso declarar: a resposta, ela vai chegar. Então, aquieta o teu coração, espera no Senhor. Se você tem esperado, espera mais um pouco. Se você tem descansado em Deus, descansa mais um pouco, porque logo, logo você vai pular e vai saltar de alegria, porque Deus é bom, a sua graça e a sua misericórdia duram para sempre e hão de se manifestar sobre a sua vida. O que eu preciso fazer? Duas coisas. A primeira delas: para que as promessas de Deus se tornem realidade na minha vida, eu preciso crer, eu preciso ter fé. Olha só, tantas vezes eu já tenho falado aqui neste programa Momento de Santidade sobre esse assunto, às vezes eu me torno um tanto quanto repetitivo, mas é bom você saber que no livro de Hebreus, capítulo 11, no verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como é que o que eu posso fazer para que essas promessas se tornem realidade na minha vida? Eu preciso aprender a viver por fé. E viver por fé não é
viver na certeza daquilo que eu enxergo, na certeza daquilo que eu consigo explicar. A fé é justamente isso, é você viver dentro de um ambiente de inexplicabilidade. Você não consegue explicar, mas fato é, acontece. E então eu preciso aprender a exercitar aquilo que está dentro do meu coração, que é essa fé, que não é um sentimento, algo sentimentaloide, mas é uma convicção interior movida pelo Espírito Santo, que me leva a me lançar nos braços e confiar no Senhor, sabendo que Ele tem sido fiel e vai continuar sendo fiel. Deus vai continuar cuidando de você, eu tenho certeza disso, assim como Deus tem cuidado da minha vida também. Então, como é que eu faço para que essas promessas se tornem realidade? Eu preciso aprender a viver por fé, que é a coisa mais difícil que tem, mas a mais abençoada também. Romanos capítulo 1, no verso 17, que foi o versículo que desencadeou todo o movimento da Reforma Protestante, quando Martim Lutero toma conhecimento ou ciência dessa palavra que diz que o meu justo viverá por fé. O meu justo viverá por fé, ou algumas traduções, o justo viverá por fé. Temos que aprender a viver por fé, e como eu disse, não na explicabilidade da ciência, mas daquilo que ciência alguma consegue explicar. Nós vivemos do sobrenatural. Eu prego e ensino na igreja que nós vivemos de milagres, e milagres acontecem todos os dias na nossa vida. Mateus capítulo 17, no verso 20, o Senhor Jesus, Ele ensinou que a nossa fé é como um grão de mostarda, que é a menor de todas as hortaliças, minúscula. E ela, lançada à terra, produz um arbusto a tal ponto de que as aves dos céus possam fazer os seus ninhos. Então a fé é algo que começa muito pequena, né? Começa pequenininha, e ela vai crescendo, ela vai aumentando. Mas como? Como que essa fé cresce? Como é que ela aumenta dentro do crente, dentro do cristão? A fé, ela não vem pela pregação, presta atenção, ou melhor, ela vem pela pregação. Romanos capítulo 10, 17, o apóstolo Paulo ensinou que a fé vem pela pregação. O que eu quis dizer é que a fé não vem pela oração. Algumas pessoas acham que tem que orar para que a fé venha. Não, a fé vem pela pregação. E a pregação vem pelo ouvir e pelo ler da palavra do Senhor. Por que as pessoas não têm fé? Porque elas pararam de ouvir pregações, porque elas pararam de ouvir o seu pastor. Por que as pessoas não têm fé? Porque elas não leem mais a Bíblia. É um costume horrível. Eu vejo isso em muitos lugares. As pessoas não leem mais as Sagradas Escrituras. Se você quiser ter uma fé robusta, uma fé sólida, inabalável, uma fé que cresce, você precisa aprender a ler a palavra de Deus todos os dias. A Bíblia precisa ser o seu principal alimento, porque é por ela que a sua fé é gerada, aumentada. Então a fé não vem pela oração, a fé não vem por jejuns. Tem gente que fala assim, não, eu estou jejuando para ter fé. Não, você está só passando fome. Porque a fé, ela vem pela palavra, vem pela pregação. A fé não vem pelas campanhas. Eu encontro gente, muitas pessoas, eu estou indo lá naquela igreja agora, estou fazendo uma campanha de 7 semanas de não sei o que lá. Perdendo seu tempo, querido. A fé não vem pelas 7 semanas, a fé vem pela pregação. É simples. O que eu estou pregando e ensinando para você é absurdamente simples. Quer ter fé? Leia a Bíblia. Quer ter fé? Ouça a pregação da palavra. Isso vai gerar fé no seu coração. Se você pegar o exemplo da igreja primitiva, da comunidade primitiva, em Atos capítulo 2, verso 42, diz que eles perseveravam, né? Eles não desanimavam, eles perseveravam apesar das dores, apesar das perseguições, apesar das provas, apesar das lutas, eles perseveravam. Onde? Na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão e eles perseveravam nas orações. Eu creio, prego e ensino que nada está na Bíblia por acaso. Por quê? Porque foi inspirado pelo Espírito Santo. A primeira coisa que diz lá em Atos 2,42 é que eles perseveravam no quê? Na doutrina. Doutrina
era o conjunto dos ensinamentos de Jesus constantes, naquilo que ele falou, mas também das palavras reveladas no Antigo Testamento e depois nas cartas que começaram a circular e que formaram o cânon bíblico no ano de 327 por um bispo chamado Atanásio de Alexandria. Então, o conjunto da palavra, para nós hoje a Bíblia Sagrada, é a doutrina do Pai, é a doutrina de Deus, é aquilo que gera a fé em nós e gera a esperança de um dia estarmos com o Senhor. Nós cristãos, nós nos pautamos pela Bíblia Sagrada. Por mais que qualquer governo, qualquer instituição, segmento, queira cercear os cristãos de pautarem a sua vida pela Bíblia Sagrada, terá sido em vão, porque nós não vamos aceitar, nós não aceitamos nenhum movimento filosófico, nós não aceitamos nenhuma ideologia de qualquer gênero, de qualquer jeito. A nossa ideologia é a ideologia de Gênesis, a nossa ideologia é a ideologia da palavra, é nela que nós nos estribamos, por ela nós fazemos as nossas escolhas, por ela nós nos movemos e nós existimos. Quando nós queremos, estou falando aqui nós cristãos, quando nós queremos tomar uma decisão, nós vamos perguntar por aquilo que a Bíblia ensina, por aquilo que ela nos autoriza a planejar e a fazer. Então, se a comunidade cristã primitiva vivia dessa maneira, nós também precisamos viver. Eu lembro do profeta Ezequiel, quando o profeta foi chamado. Primeiro, segundo, terceiro capítulo lá do livro de Ezequiel, Deus mandou Ezequiel, depois dele ver a glória do Senhor, Deus mandou ele comer a palavra, se alimentar da palavra. E é interessante isso, comer a Bíblia, se alimentar da Bíblia, se alimentar da palavra. O profeta Jeremias, no capítulo 15, verso 16, ele disse: achadas as tuas palavras, logo as comi, elas me foram gozo e alegria para o coração. Então, isso precisa estar também no nosso coração. Josué capítulo 1, o número 8, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele, de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e então farás prosperar teu caminho e serás bem-sucedido. Foi um dos primeiros versículos que eu decorei logo depois da minha conversão, no dia 29 de maio de 1980. Foi a minha primeira pregação que eu fiz quando eu cheguei na cidade de Lages, em abril de 1981. Foi a minha primeira pregação, eu lembro como se fosse hoje. Por quê? Porque o âmago, o centro, está aí. Não cessar de falar do livro da lei, meditar dia e noite nele, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, o nosso caminho será próspero, faremos prosperar o nosso caminho. Salmo 1 e 2, que eu preguei esses dias aqui neste programa, diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, cuja folhagem não murcha, e no devido tempo dá o seu fruto. Você precisa decorar esse salmo. Onde está a ênfase? A ênfase está no alimentar-se da palavra, do comer a palavra, do permanecer na palavra, do meditar na palavra. Isso nós precisamos aprender a fazer. O que é meditar, pastor? Meditar, presta atenção, é o processo mental e espiritual de digerir os textos bíblicos de tal maneira que eles se tornem uma força ativa no meu espírito. E essa força ativa no espírito nós chamamos de fé. Uma baita definição do que significa meditar. Para encerrar, para que as promessas de Deus se tornem realidade na minha vida, eu preciso confessar a palavra. A morte e a vida estão no poder da palavra. Provérbios capítulo 18, verso 21. O que é isso, pastor? Eu prego e eu ensino sobre isso com muito cuidado, porque eu não estou aqui pregando e ensinando nenhum positivismo, mas eu estou aqui pregando e ensinando que as nossas palavras, elas têm poder. Por nossas palavras nós podemos gerar vida, ou pelas palavras nós podemos promover a morte.
Então somos nós que escolhemos se nós vamos abençoar, se nós vamos edificar vidas, se nós vamos declarar a vitória, ou se nós vamos amaldiçoar, se nós vamos destruir vidas, ou se nós vamos produzir fracassos ou fracassados. Está na sua mão, está na sua decisão usar a sua boca, usar a sua língua para confessar a palavra. E quando você confessar a palavra, Deus vai honrar isso na sua vida e vai produzir resultados estupendos à sua volta. Tudo posso naquele que me fortalece, diria o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, verso 13. Salmo 18, verso 29 diz: pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. Salmo 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você está entendendo o que nós temos, o que nós precisamos aprender a falar e a produzir com os nossos lábios? Chega de desgraça, chega de falar mal desses, falar mal daquele, de falar daquilo que não edifica. Nossa boca é um instrumento tão lindo, tão precioso, e ele pode produzir vida à medida que nós estejamos falando, seja no caminho, seja no trabalho, seja em casa, enfim, em qualquer lugar. Use a sua boca para engrandecer ao Senhor e para profetizar a bênção sobre aqueles que estão à sua volta. Recebe essa palavra, que Deus te abençoe. Vamos orar. Meu Pai amado, com alegria no coração eu agradeço mais uma oportunidade que o Senhor me dá de chegar aqui neste lugar e falar da Tua palavra com tanta liberdade. Obrigado, Deus, por essa palavra que desperta em nós o melhor de nós, ou o melhor daquilo que o Teu Espírito Santo derrama em nós, por meio da Sua palavra, que é a nossa fé crescente. Nós queremos aprender a viver por fé e a promulgar a Tua palavra e a profetizar a Tua bênção sobre aqueles que estão à nossa volta. Ajuda-nos a sermos um instrumento de bênção, começando dentro da nossa casa, em meio à nossa família. Oro sempre na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Gente amada, gente querida, que Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. Momento sagrado que vem, transforma tudo que tem. Coração se abre então para seguir na missão, restaurando cada alma, trazendo paz e calma. Vida nova renasceu, fé no amor que cresceu. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração, em cada gesto uma canção. Cuido com carinho do nosso irmão vizinho, com fé a nos erguer, amor ao próximo viver. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia. Gratidão no coração, para sempre em oração. Programa Momento de Santidade, Nova Era TV, lá de Santa Catarina. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais
e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu.